Mateus capítulo 6, versículo 10, a parte B. O texto diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a Bíblia fala da expressão vontade de Deus, ela pode estar sendo usada em dois sentidos muito diferentes um do outro. Há um sentido em que a vontade de Deus está encoberta, de forma que ela não pode ser conhecida por nós. Mas também há um sentido em que a vontade de Deus está disponível, de forma que ela não somente pode, mas deve ser conhecida por cada um de nós. E a razão disso é que o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Ou seja, a parte da vontade de Deus que está oculta e que nós não podemos conhecer pertence exclusivamente a Deus. E é por isso que a gente não pode entender essa parte da vontade de Deus. Em contrapartida, a parte da vontade de Deus que está disponível para que possamos conhecê-la, segundo esse texto, pertence a nós, está de fato disponível. E por isso nós precisamos entendê-la. Então, através do sermão de hoje, eu pretendo esclarecer esses dois sentidos da expressão bíblica vontade de Deus, para depois a gente poder responder a pergunta: o que significa orar? Seja feita a tua vontade. Então, em primeiro lugar, o primeiro sentido bíblico da expressão vontade de Deus refere-se à vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é o sentido em que a vontade de Deus está oculta a nós. É o sentido em que ela pertence exclusivamente a Deus. É o sentido em que nós não podemos alcançá-la. E é o sentido em que Deus decretou o que Ele vai fazer, e ninguém pode evitar ou impedir aquilo que Deus deseja fazer soberanamente. Ou seja, há coisas que Deus faz que nós não somos capazes de entender, que nós não somos capazes de evitar, que nós não somos capazes de discernir. E aqui eu trago dois exemplos. O primeiro é o exemplo no sentido permissivo, no sentido do passado. As coisas que Deus permite que aconteçam. Nós não sabemos os motivos pelos quais muitas coisas aconteceram ou acontecem nas nossas vidas e no mundo nos dias de hoje. As pessoas se perguntam: por que Deus permitiu que eu fosse demitido? Por que Deus permitiu que eu ficasse doente? Por que Ele permitiu que eu perdesse um ente querido? Por que Deus permitiu que determinada tragédia acontecesse? Por que Deus permitiu que uma pandemia global atingisse o mundo? E a resposta para essas perguntas é: nós não sabemos. Essa parte está oculta a nós. Durante a pandemia teve um pregador herege que ele ousou afirmar
que a existência da pandemia global é a prova de que Deus não está no controle de todas as coisas. Mas a verdade é que Deus continua sendo soberano e tendo o controle de todas as coisas em suas mãos. Nós não podemos responder todas as perguntas, porque elas fazem parte dos inacessíveis tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas não é porque nós não entendemos que Deus não tem um propósito. Esse é o sentido permissivo da vontade de Deus. O segundo exemplo que eu quero trazer é sobre a vontade de Deus decretada com respeito ao futuro. Nós não sabemos de tudo o que Deus fará e nós não sabemos o que acontecerá amanhã, o que acontecerá o mês que vem, o que acontecerá até o final desse ano. Você pode se perguntar: quantos anos eu viverei? Quantos filhos eu terei? Que tipo de aflição eu vou viver amanhã? Quais são as boas surpresas que eu ainda vou viver em 2023? Você não sabe quem vai governar o Brasil no futuro. Você não sabe, e eu não sei também, nós não sabemos, quando haverá outra peste global como houve. E nós não sabemos também quando terminará a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Essa é a nossa resposta para essas perguntas. Nós não sabemos. Mas a Bíblia tem uma resposta para esses nossos questionamentos. Sabe quais são? Isaías 55, 9. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A resposta da Bíblia está em Romanos capítulo 11, 33 e 34, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem aqui em algum momento da vida deu um conselho para Deus? Isaías 43, 13, a Bíblia diz: desde toda a eternidade eu sou e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. E aí Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem que pode resistir à vontade de um Deus tão soberano, tão grande, tão elevado? E Isaías 46, 10, ele diz: sou eu o que anuncio o fim desde o começo e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sou eu o que digo: o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Então Deus simplesmente age, faz, decreta, sem nos dar qualquer explicação a respeito do que está acontecendo e a respeito do porquê está acontecendo. Essa é a vontade soberana de Deus, que não pertence a nós, ela está oculta. Tem muita coisa a respeito de Deus e da sua vida que você nunca vai saber a resposta, do porquê aconteceu, do porquê Ele permitiu que acontecesse. E a respeito do futuro, nós não sabemos também nada. Esse é o primeiro sentido da expressão vontade de Deus na Bíblia, a vontade soberana de Deus. O segundo sentido da expressão vontade de Deus refere-se à vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus é o sentido em que a vontade de Deus está disponível. A vontade revelada de Deus é o sentido em que ela pertence, como diz Deuteronômio 29, 29, a nós e a nossos filhos. É o sentido em que nós podemos, não só podemos, mas nós devemos conhecê-la. É o sentido em que Deus falou o que Ele espera de nós. E onde essa vontade está revelada? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Uma vez uma jovem disse para mim: olha, eu conheci um rapaz que é uma bênção. Só tem um problema. E quando fala só tem um problema, você pode ter certeza que tem muitos. Só tem um problema. O quê? Não é cristão. Foi o que ela falou.
E aí ela disse, mas eu estou pedindo um sinal de Deus para confirmar se eu devo namorar e me casar com ele mesmo. Gente, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Gênesis 2:24 diz, portanto o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse é o projeto de Deus para o casamento. E o que a gente, nesse exemplo, pode pensar? A vontade de Deus, em primeiro lugar, no casamento, para o relacionamento de uma forma geral, é a santidade, que não haja fornicação. Porque o texto diz, o homem só se une, e o unir no hebraico aqui é a relação sexual mesmo, o homem só se une à mulher depois que eles estão casados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, desse texto a gente entende que a vontade de Deus é uma união monogâmica. É uma união entre quantos homens e quantas mulheres? Um homem com uma mulher. Ele disse, deixará o homem, no singular, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, no singular. Terceiro, a vontade de Deus é a união heterossexual, segundo a Bíblia, com uma pessoa do sexo oposto. É o homem deixando seu pai e sua mãe e se unindo a uma mulher. Não um homem a um homem, nem uma mulher a uma mulher. E a vontade de Deus também, nesse versículo, a gente entende que é a união indissolúvel. O casamento é para que se permaneça casado. Porque o texto diz, eles se tornarão uma só carne. E Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Então também o divórcio não é a vontade de Deus. E aí o último critério que eu trago. A vontade de Deus é a união com um cristão, uma pessoa que tem os mesmos valores que você. Do contrário, essa pessoa não vai respeitar nenhuma das outras coisas. Porque não são os valores dela. E quando surgirem os filhos? Um vai querer ensinar uma coisa, outro vai querer ensinar outra. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Esse exemplo que eu trouxe é só para mostrar para vocês que a gente não precisa pedir sinal de Deus. E se alguém chegar hoje e me chamar para ir no BK, é porque eu tenho que casar com essa pessoa. Você pega o sinal. Tem pessoas que ficam tratando a vontade de Deus como uma coisa mística. Enfim, fica pedindo sinalzinho de Deus, sabe? Eu lembro uma vez que um pastor contou que um irmão chegou nele e falou, pastor, eu preciso ser enviado para missões pela nossa igreja. Por quê? Porque Deus falou comigo e me deu um sinal que eu tenho que ir para missões. E aí disse que o pastor falou para ele, qual foi esse sinal? E ele falou, as estrelas do céu formaram a letra V, a letra P e a letra M. Aí ele, mas o que isso significa? Ele falou, eu entendi, vá para missões. E aí esse pastor contando, ele disse que falou para o irmãozinho, eu acho que você entendeu errado a mensagem de Deus. Aí ele falou, qual que é a mensagem de Deus para mim então? E ele falou, vai plantar mandioca. Sabe por quê, gente? A vontade de Deus está revelada. Você precisa de um relacionamento? Olha para a palavra de Deus que você vai encontrar a resposta para a forma como esse relacionamento deve ser. Se você vai trocar de emprego por um outro, analisa as possibilidades à luz da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus revelada. E nós precisamos conhecê-la. Não ficar pedindo sinalzinho para Deus. Sabe? Também há um relato de uma irmãzinha que falou assim, estou cansado de ficar solteira, quero casar. A primeira pessoa que entrar na igreja hoje é a pessoa com quem eu vou casar. Aí a hora que o irmãozinho entrou, ela falou, senhor, o senhor está de brincadeira, né? Então, gente, para com esse negócio de sinalzinho. Olha para a palavra de Deus e toma as decisões da sua vida, baseado naquilo que Ele revelou. E aquilo que Ele revelou é imutável. A palavra de Deus, ela não muda. O que era pecado no passado é pecado hoje e será amanhã. O que é a vontade de Deus era ontem, é hoje e também vai ser amanhã. Então a gente tem que parar de mistificar a vontade de Deus.
Quem nunca ouviu essa expressão? Você tem que buscar a vontade de Deus. Só que quando você fala buscar, parece que ela está perdida em algum lugar e você tem que procurar. Aí você tem que ficar como se Deus fosse um mágico, que pega aqueles 3 copos, põe a bolinha em um dos copos e fica girando. Aí depois ele fala, onde está a bolinha? E você fica tentando achar a vontade de Deus como se ela tivesse escondida. Mas a vontade de Deus está revelada nas Escrituras, então a gente não precisa buscar, a gente precisa entender a vontade de Deus. A gente precisa conhecer as Escrituras suficientemente a ponto de responder e viver as Escrituras. É isso que a gente precisa. E veja como a Bíblia defende e expressa claramente a vontade de Deus. Olha só. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que está escrito. Sejam gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 4,3. Esse foi o primeiro texto que eu preguei esse ano. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. 1 Pedro 2,15. Mais uma vez. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. E Efésios 5,17 diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Em nenhum momento na Bíblia você encontra a Bíblia nos recomendando buscar a vontade de Deus como se fosse algo místico. Mas a Bíblia diz, entendei. Então a gente precisa conhecer a Bíblia suficientemente para poder tomar decisões pautadas na Bíblia. E assim nós faremos a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus revelada. Expliquei então. Primeiro sentido, vontade de Deus soberana. E o segundo sentido, vontade de Deus revelada. Deu para entender a diferença entre as duas? Então agora a gente pode responder de maneira simples e direta o que significa orar dizendo, seja feita a tua vontade. E eu vou dar 2 respostas. A primeira, a oração seja feita a tua vontade é a expressão de um desejo intenso de que a vontade revelada de Deus seja obedecida na terra, da mesma forma que ela é obedecida no céu. No céu, Deus está cercado de anjos. Anjos que são santos e que se submetem ao governo de Deus. Os anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos de lá. São os demônios hoje, os anjos caídos. No céu, somente anjos. E esses anjos obedecem, eles servem, eles adoram e declaram a santidade de Deus o tempo inteiro. Eles declaram a santidade do Eterno de forma que a vontade de Deus sempre é feita no céu. A vontade de Deus sempre é feita no céu. E na terra, a vontade de Deus sempre é feita. A soberana é, porque ninguém pode evitar. Mas a revelada não, porque a gente desobedece a palavra. Entende por que a gente precisa fazer essa oração? Quando Deus criou Adão e Eva, as vontades humanas também estavam em sintonia perfeita com a vontade de Deus. Só que quando o pecado entra no mundo, a nossa vontade, ao invés de continuar sintonizada com a vontade de Deus, ela passa a concorrer com a vontade de Deus. Então a humanidade caída, espiritualmente morta e separada de Deus, se tornou escrava dos seus próprios desejos e incapaz de obedecer aos desejos e à vontade de Deus. Só que aí Deus, e é sempre Deus, Ele fez alguma coisa. O Filho de Deus encarnou num corpo humano. Ele cumpriu a lei e os desígnios de Deus, e não foram alguns. Quando Jesus veio, Ele cumpriu toda a lei de Deus, Ele cumpriu todos os desígnios de Deus. Ele morreu e ressuscitou para a justificação e salvação de todo aquele que crê na sua obra.
E desde então, através da obra do Espírito Santo, o Senhor está gradualmente realinhando e submetendo o coração dos salvos à vontade de Deus. Essa é uma obra que Deus está realizando hoje nas nossas vidas. E o resultado desse trabalho divino é que aqueles que pertencem ao Senhor travam uma luta contra os seus próprios desejos e passam a obedecer à vontade revelada de Deus, que está na Bíblia, da mesma forma que a vontade de Deus é obedecida o tempo todo no céu. Que cada vez mais a nossa vida se submeta ao que Ele nos revelou na palavra. Esse é o desejo de Deus, e esse deve ser o nosso desejo quando nós oramos. Seja feita a tua vontade. Senhor, faz com que as suas palavras encham o meu ser de tal forma que me transforme, que não deixe mais eu viver da forma errada, que não deixe mais eu pensar da forma errada. É exatamente isso o que nós pedimos quando nós dizemos: seja feita a tua vontade. Senhor, destitua o nosso autogoverno e volta a fazer a tua vontade em nossas vidas. E aqui eu quero trazer uma aplicação. Todos os dias você vai ter que lidar com os desejos maus que concorrem com Deus. Todos os dias você vai ter que lidar com a sua vontade que concorre com a vontade de Deus. E entende uma coisa: quanto mais você ceder à sua vontade, mais você vai morrer. Mas quanto mais você se render à vontade dele, mais vida ele vai produzir em você. Mais vida ele vai produzir em mim. Mais vida ele vai produzir em nós. E esse é o exemplo maravilhoso de Jesus. Porque Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, quando ele estava no Getsemane e ele sabia que iria para a cruz, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus se submetia à vontade do Pai. Sabe por quê? Uma vez os discípulos saíram para comprar comida. E quando eles voltaram: olha, Jesus, está aqui, ó, sua marmita. E Jesus não tocava na comida. E aí os discípulos comendo, começaram a perceber que Jesus não estava comendo. E eles falaram para Jesus: mestre, come. E aí Jesus diz: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Ué, será que alguém trouxe algo para ele comer antes da gente? Que comida é essa? E aí Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para Jesus, assim como o alimento é importante para nós, e sem o alimento a gente nem fica em pé, o sentido da vida e da existência de Jesus era o tempo todo fazer a vontade do Pai. Esse é o modelo que nós aprendemos nas Escrituras. Então, queridos, minha oração hoje é para que esse seja o nosso maior anseio. Submeter a nossa existência à lei de Deus, submeter a nossa existência à glória de Deus, à vontade de Deus revelada. O segundo significado de orar, seja feita a tua vontade, é expressar a confiança no exercício da vontade soberana de Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que nós temos sido ensinados pelas más teologias a fazer de tudo para que Deus faça a nossa vontade. Esse é o problema. E é por isso que nós cantamos coisas horríveis como: restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer mesmo de volta o que é seu? Você sabe o que era nosso? A condenação, o inferno. Jesus tomou o nosso lugar, nos substituiu e levou sobre ele a condenação. Sabe? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós não somos donos de nada. Mas então a gente esquece do nosso mestre, daquele mestre humilde que disse: seja feita a sua vontade, desse nosso Senhor que se submete ao Pai, o Filho de Deus.
E a gente começa a cantar, restitui, porque eu quero de volta o que é meu. A gente canta coisas que Jesus jamais cantaria. Nós estamos sendo ensinados a dizer, Deus, eu não aceito essa situação. Eu sou teu filho e por isso eu exijo a tua bênção, eu exijo a cura, eu exijo o emprego, ao invés de fazer como Jó. Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós também estamos sendo ensinados pelo cenário evangélico a quando desejarmos, ou quando desejamos muito uma coisa, dizermos, eu declaro, eu profetizo e eu ordeno o que vai acontecer. Você ordena? Eu ordeno? Quem sou eu? Vou te fazer uma pergunta. Nós temos vontade soberana? As igrejas evangélicas não estão ensinando o evangelho. Elas estão ensinando as pessoas a viver uma vida autocentrada, em que Deus tem que fazer o que elas querem para que elas continuem servindo a Deus. E ai de Deus se Ele não fizer, porque senão eu paro de ir à igreja, senão eu paro de servi-lo. Porque afinal de contas, Ele tem que fazer o que eu quero. Não é para isso que serve um Deus? Para eu pegar a lâmpada, esfregar, e quando sair o gênio eu faço 3 pedidos. Não é isso? A gente trata Deus dessa forma. Mas o exemplo de Jesus continua sendo: seja feita a tua vontade. A oração de Jesus 3 vezes no Getsemane foi exatamente isso. E Jesus orou isso, mesmo sabendo que a vontade do Pai era que Ele morresse na cruz. Jesus não orou, me tira daqui. Ele orou dizendo, seja feita a tua vontade. E aí eu faço uma pergunta para você que entrou aqui hoje. Você confia no que Deus está fazendo na sua vida? Você confia em Deus a ponto de, mesmo sem entender o que Ele está fazendo, você não desconfiar dEle, mas confiar na vontade soberana dEle? É esse tipo de confiança que Deus quer produzir nos nossos corações, que Deus quer produzir na nossa vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai adoeceu. Numa quinta-feira, quando eu acordei, minha mãe falou que ele estava internado. E eu tinha aquela fé de criança, sabe? Não, mas o pai vai voltar. Isso foi na quinta. Passou a sexta-feira, não, o pai vai voltar. Chegou no sábado, meu pai vai voltar. Eu lembro que no domingo de manhã, eu fui à escola bíblica dominical, estudar as escrituras. E o pessoal, não, e seu pai, como ele está? E eu falei, meu pai, ele está no hospital, está internado, mas ele vai voltar. Porque eu orei, ele vai voltar. E naquele mesmo dia, quando era mais ou menos 5:30 da tarde, se eu lembro bem, com 12 anos de idade eu entendi que Deus não faz a nossa vontade, que Deus faz a vontade dEle. Eu era uma criança, mas eu lembro como se fosse hoje. A família foi chamada para o hospital, o adulto já meio que imagina o que vai acontecer, mas a criança pensa, eu vou ver meu pai. E foi o que eu pensei. Mas quando eu cheguei naquele dia no hospital, a notícia que deram para a gente foi, ele morreu. E aquilo naquele momento trouxe uma crise muito grande para mim, porque eu tinha certeza que ele ia voltar. E aí então ao longo da vida a gente vai entendendo que a nossa vontade não é nada.
que nós não somos soberanos, que muita coisa que você não quer vai acontecer. E se alguém está pregando outro evangelho para você, é porque essa pessoa quer lotar a igreja. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Gente, como foi difícil, e às vezes até hoje eu não entendo o porquê naquele momento. Meu pai tinha 52 anos. A gente sofreu muito nesse processo. Mas eu trago duas aplicações, baseado em tudo que eu falei aqui até agora. Talvez você não esteja satisfeito com as coisas que Deus permitiu que acontecessem na sua vida. Mas mesmo que você não entenda, sempre diga ao Senhor: seja feita a tua vontade. E te adianto, você não vai entender. A segunda aplicação e última da vontade soberana de Deus. Mesmo que você esteja desejando muito que alguma coisa aconteça no futuro, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, num ato de confiança no que a palavra diz. Não diga: Senhor, faz isso na minha vida porque eu preciso. Diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje nós conhecemos dois sentidos da expressão bíblica vontade de Deus. A vontade soberana, as coisas que pertencem a Deus e nós não conseguimos compreender. A vontade revelada, as coisas descobertas que pertencem a nós, estão disponíveis e que nós precisamos conhecer e obedecer. E nós também entendemos o significado da oração: seja feita a tua vontade. É a expressão de um desejo intenso de que a vontade revelada de Deus seja obedecida na terra, da mesma forma que ela é obedecida no céu pelos anjos. E é uma expressão de confiança no exercício da vontade soberana de Deus, seja sobre o passado, como a sua vida foi até hoje, seja sobre o futuro, o que virá amanhã. E aqui eu encerro então lendo o versículo bíblico. 1 João 2,17 diz: o mundo passa, bem como os seus desejos ou a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa. Os nossos desejos que estão conosco todos os dias, eles vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre.